Imagina uma casa, mas uma casa assim, bem velha, caindo aos pedaços, com os galhos retorcidos na frente, parece muito uma casa mal assombrada. Mas aí quando tu entra nessa casa, o que tu vê? PlayStation 5, Nespresso, TV grande, tapete fofo. Lá dentro é bem rico, mas por fora tu não dá nada por ela. Isso, meus amores, é a Caatinga. Por fora, parece uma pobreza, mas é um dos biomas mais ricos que existem. Caatinga tem mais de 1.500 espécies vegetais e 380 delas só existem na Caatinga. O desafio dessa aula é explicar o bioma da Caatinga usando arame de pão, gelatina de limão e guardanapo de papel. Não, isso não é um episódio do MacGyver, é só mais uma aula do Fora de Sala. E dependendo da tua idade, tu nem sabe quem foi MacGyver. Mas se tu sabe, por favor, deixa nos comentários, porque eu vou adorar saber que tem um monte de velho seguindo aqui o canal. Vamos começar. Sabe o que a Caatinga tem a ver com essa pecinha de Lego aqui? É que essa pecinha pequenininha, olhando assim, ela parece muito frágil, né? Só que ela não é, porque só essa peça aguenta uma carga de 432 quilos sobre ela. Então ela parece frágil, mas não é. Só é fácil de perder. Agora olha essa imagem da Caatinga. Olhando assim com esse monte de árvore seca, não dá a impressão de que a Caatinga é um bioma extremamente frágil, que vai se quebrar a qualquer momento? Pois é, parece frágil, mas não é, porque a Caatinga é extremamente forte. Só sendo muito forte para conseguir sobreviver durante muitos meses do ano sem uma gota de chuva sequer. Isso ensinou a Caatinga a viver com pouco. E para tu viver com pouco, tem que ser muito forte. Tem aí milhões de brasileiros que não me deixam mentir. Não é qualquer plantinha e bichinho que sobreviveria na Caatinga, não. Lá tem que ser guerreiro. E assim como se tu pisar de pés descalços numa pecinha dessas vai fazer tu dizer todos os palavrões que tu aprendeu na tua vida, o mesmo aconteceria se tu andasse descalço na Caatinga. Sabe por quê? Porque a Caatinga é rica em espinho. E tu não precisa pisar no espinho pra saber que dói pra caramba. Bom, pra tu entender por que a Caatinga tem tantos espinhos, pensa numa pessoa que não tem R$1 na conta. Tu pode se usar de exemplo se quiser. Agora tu pensa, essa pessoa que tá ralada financeiramente, será que ela vai ficar gastando dinheiro indo em cinema 3D? Ou pedindo teleentrega de sushi? Não, ela não vai gastar dinheiro em coisas que não são muito importantes. Ela vai deixar o dinheiro dela para sobrevivência. A vegetação, ela faz a mesma coisa. Se na Caatinga eu tenho pouca oferta de água, então, será que faz sentido uma árvore ter folhas grandes? Se é justamente pela folha que ela libera umidade para o ambiente, ela vai ficar liberando de graça umidade para o ambiente num ambiente que é extremamente seco? Não faz sentido. Ela tem que guardar aquela umidade para ela. E dane-se o ambiente, não é? Então, o que a natureza, de forma muito ardilosa, ela faz? Ela olha para aquela árvore cheia de folha e ela pensa, o que eu posso fazer aqui? Eu posso mandar esses galhos embora? Não posso mandar os galhos embora. Eu posso mandar o tronco embora? Também não. Ah, mas as folhas podem ir embora. Então, o que a natureza faz? Desfolha aquela árvore. E para piorar, ou melhor, para melhorar a retenção de água, sabe o que ela faz? Ela coloca espinhos naquela árvore, porque os espinhos eles vão funcionar como uma espécie de cadeado que não vai deixar a umidade sair. Tu também pode pensar no espinho como se fosse uma arma na mão da planta. Se tentar levar minha umidade, não respondo por mim. Então aquela frase, vão-se os anéis, mas ficam os dedos, na Caatinga a gente pode adaptar para vão-se as folhas, mas ficam os galhos. Só fica o que realmente interessa. Não esqueçam que a vegetação precisa da umidade para fazer glicose. Ela precisa de umidade, luz solar e gás carbônico. Se não tem esses três, não tem glicose e ela não se alimenta. Então a água para ela vale ouro. E manter aquela folha, além de liberar umidade para o ambiente, vai consumir glicose da planta. Por isso que ela manda as folhas embora. E as árvores que mandam essas folhas embora, a gente chama de caducifólia ou floresta caduca. É só tu associar uma pessoa que vive perdendo coisas, a gente não diz que ela tá caduca? Ai, tô caduca, não sei onde é que eu enfiei minha chave. Então, a floresta que perde as suas folhas também é caduca. Bom, e se umidade vale tudo, porque é com ela que se faz glicose, imagina a pobre da Caatinga olhando pro lado e vendo a Amazônia, que chove o dia inteiro, que tem umas folhas desse tamanho. É a prima rica, né? E a Caatinga é a prima pobre, que luta pra sobreviver,
que junta cada gotinha ali para fazer a sua glicose durante o ano. Mas a questão é que essa dificuldade de sobreviver na caatinga faz com que as plantas tenham que se adaptar e elas tenham que desenvolver tramóias para sobreviver num ambiente extremamente seco. E é isso que eu vou falar agora. A gente vai conhecer a malandragem dessas plantas, começando pelo cactus vovó aposentada. Por que vovó aposentada? Porque para tu entender isso, eu vou precisar que tu pense naquela vovozinha que ganha o seu salário mínimo de aposentadoria. Mas ela é tão econômica, que ela tem dinheiro para ir para Disney se ela quiser. O cactus é assim, olha a imagem dele. Tá vendo que ele não tem folha, ele tem espinhos ao redor dele. Aí tu pensa, não tem uma gota de umidade nesse cactus. Só que aí, quando tu abre ele, é mais ou menos como isso aqui. Vamos imaginar que esse copo verde aqui é um cactus, tá bom? Olha só. Vamos fazer uma cirurgia e vamos abrir esse cactus. Tá vendo o que tem aqui dentro? É uma gelatina de limão. É gelatinoso e é verde. E se eu espremer isso aqui, vai sair água daqui de dentro. Dentro de um cactus, a estrutura interna dele é mais ou menos como essa gelatina de limão. Ele é riquíssimo em água dentro dele, bem escondidinho, porque ele juntou cada gotinha que nem a vovozinha aposentada e guardou lá dentro dele. Então aqui dentro do cactus tem umidade, sim. A vovó aposentada também é assim. Quando tu olha, tu entra na casa dela, tu vê um monte de copo de requeijão, mas ela tem um dinheirão guardado. É que nem o cactus. Tá, mas uma pergunta, o cactus, ele nunca tem folha ao longo do ano. Como é que ele faz a fotossíntese? Como é que ele faz a glicose dele se ele nunca tem folha? Sabe por quê? Porque o corpo do cactus é verde assim como as folhas. Então é pelo corpo dele, pelo caule dele, que ele faz a fotossíntese. Ele não precisa da folha. Além disso, os espinhos do cactus, além de ajudar a evitar que aquela umidade que tá lá dentro vá embora, também evita que algum bicho espertinho venha morder esse cactus para aliviar a sua sede. Sim, porque os animais fazem isso. Ou tu acha que é só tu que sente sede? Esses espinhos aqui, eles poderiam ser traduzidos como: tu acha que tu vai levar fácil essa umidade que eu demorei tanto tempo para juntar? Essas plantas, elas são chamadas de cactáceas e as raízes delas ficam bem próximas da superfície, não são raízes fundas. E é fácil de entender por quê. Sabe aquelas festas de aniversário que tem um balão bem grande, cheio de brinquedinho dentro, que alguém vai estourar e vai voar brinquedo pelo salão? Qual é a chance maior de tu pegar um brinquedinho? É se tu ficar bem embaixo do balão ou lá no fundo da festa comendo negrinho? Tu tem que ficar embaixo do balão, não é? Então as raízes das cactáceas, elas ficam perto da superfície porque é muito mais fácil elas tentarem descolar a umidade ali por cima mesmo do que enfiada lá embaixo. Fora que seria muito difícil as raízes entrarem no solo da caatinga porque aquele solo, ele é extremamente pedregoso, arenoso e pedregoso. Então para uma raiz se enfiar naquele solo dá muito trabalho. Elas ficam muito mais por cima, são as raízes superficiais. Bom, então aqui já deu pra perceber que vegetação Nutella não ia conseguir sobreviver na caatinga, né? Isso aí é coisa lá da Amazônia. Caatinga, reza pra chover, cheia de espinho, é matar ou morrer, se vira com o que tem, mora nas quebradas do Nordeste, a vegetação passa careca boa parte do ano. Amazônia, chuvinha, todo dia no mesmo horário, cheia de bichinhos coloridos, boa localização, folhão ostentação, verde exuberante o ano todo. Lá na caatinga, só vegetação raiz pra sobreviver. E de raiz, o umbuzeiro entende muito bem. Com vocês, então, mais uma tramóia do reino vegetal. O umbuzeiro, dinheiro enterrado no quintal. Não entendeu? Sabe aquelas pessoas que fazem atividades erradas e elas não podem simplesmente colocar o dinheiro no banco, então elas enterram aquele dinheiro nos fundos de casa? Isso é exatamente o que um umbuzeiro faz. Ele esconde toda a riqueza dele embaixo do solo. Quer ver? Olha essa imagem. Aquele monte de batata que vocês estão vendo nas raízes são os xilopódios. Aquela batata tá cheia de água. Então ele guarda toda a umidade dele naquelas batatas embaixo da terra. É a poupança do umbuzeiro. Aliás, olhando essa imagem aí, me lembra muito aquele programa Acumuladores da Discovery. Bom, outra malandragem da vegetação é a carnaúba sacola em volta da marmita. Se tu é marmiteiro assim como eu, sabe que levar aquele caldinho de feijão dentro da mochila pode ser um desastre, porque ele vaza. Então a gente enrola a marmita em volta de uma sacola de supermercado. Pura elegância. Pois é, a carnaúba faz a mesma coisa, só que em vez dela se colocar numa sacola de supermercado para evitar a perda de umidade, para evitar o vazamento, ela faz uma cera nas suas folhas. Ela produz uma cera que deixa aquela folha selada, impedindo a perda de umidade para o meio ambiente.
Então a carnaúba é um exemplo de planta que sai da caatinga direto pro capô dos carros, porque essa cera é muito usada na indústria automotiva. Só que, como eu disse pra vocês, a caatinga, ela é um clima semiárido, ela não é clima árido, então quer dizer que tem chuva ao longo do ano, só que é em pouca quantidade. As chuvas costumam acontecer entre janeiro e maio, mas não é regra. E a palavra caatinga, ela vem do tupi-guarani, que quer dizer mata branca. Porque quando tu olha a caatinga nessa seca toda, o que tu vê? Tu vê muito branco, muito cinza, tu praticamente não vê verde. Só que essa situação, ela muda completamente quando vem um período de chuva. Na seca, ela parece branca, mas assim que entra o fator água, tudo se transforma. Quer ver? O elemento água vai fazer isso aqui, ó. No momento que a caatinga recebe água, olha o que acontece. A água tem o poder de fazer com que o verde rapidamente venha à tona assim que começam os períodos da chuva, ou seja, assim que a água entra em contato com a caatinga. Professores que queiram fazer essa experiência tem que ser com canetinha permanente, não tenta com canetinha normal que não vai dar certo. E lembra que antes do Natal, os shoppings eles começam a ficar tudo na cor vermelha e colocar um monte de Papai Noel, árvore de Natal, decoração natalina? O Natal não chegou, mas ele já tá decorado. Pois na caatinga a gente também tem isso. O mandacaru, que é uma cactácea feita aqui para vocês com arame de pão, quando chega um pouco antes do período das chuvas, esse mandacaru, ele dá spoiler. Ele também se veste de vermelho, assim como os shoppings, para anunciar que o período mais feliz do ano tá chegando. E não é o Natal, é o período de chuva. Esse aqui é o mandacaru dando spoiler que logo logo as chuvas estão chegando na caatinga. E esse fruto aqui que ele dá, que é um fruto doce que as aves gostam muito, também é uma estratégia da natureza de manter a reprodução dessa espécie. Porque quando o bicho comer aquele fruto, ele vai jogar fora a semente. E da semente vai nascer uma nova espécie. Ardilosa essa natureza, né? E a flor do mandacaru, sabe o que ela faz? Quando chega o período da noite, que já não tá mais tão quente, é que ele abre as suas flores. Com a flor aberta, o vento se encarrega de carregar esse pólen para outros lugares. Quer ver? E esse pólen sendo levado para outros lugares vai fazer com que essa espécie vegetal continue se reproduzindo. Mas de dia que tá um calor de rachar, essa flor aqui ela não vai ficar aberta, ela vai se fechar. Estratégia de sobrevivência. E essa tentativa frustrada de abelha minha aqui é só para mostrar para vocês por que elas são tão importantes nesse bioma e não apenas na caatinga, mas em todo lugar do mundo. Porque a abelha, ela vai na flor e na flor ela tem o quê? Ela tem o pólen. E aí ela vai lá extrair aquele néctar, que é o suquinho da flor, e ela vai até outra flor. Só que quando ela entra em contato com o néctar, olha como é que fica a abelha. Ela fica toda suja de pólen. Então quando ela vai para outra flor, ela leva o pólen dessa flor para outra, e assim ela tá fazendo com que essas espécies se reproduzem, que elas se cruzem. Então as abelhas na caatinga e em todos os lugares do mundo, elas são extremamente importantes por causa disso aqui, porque elas são agentes polinizadores. Bom, eu disse que o período de chuvas é como se fosse o Natal na caatinga, né? Só que ao contrário do nosso Natal, que quando chega esse período todo mundo fica mais pobre porque gasta pra caramba, na caatinga é o período mais rico desse bioma. Além dela ficar completamente verde, os animais que estavam escondidos durante aquele período da seca, eles ressurgem, eles reaparecem. Tem anfíbios na caatinga que passam um período de seca inteirinho enterrado, só esperando o período de chuva. Borboletas cruzam o céu. Agora os rios que estavam secos, eles voltam a se encher, porque a caatinga tem rios temporários, que só existem durante o período de chuva. Quando passa a chuva, ele volta a secar. Um dos poucos rios perenes da caatinga é o Rio São Francisco, esse não seca nunca. Nesse período de chuvas, as plantas elas têm que correr para produzir o máximo de fruto, para dispersar a semente, para conseguir se reproduzir, porque ela sabe que depois que aquela chuva passar, ela vai enfrentar uma grande seca. Então ela tenta se reproduzir ao máximo nesse período de chuva. É onde a vida na caatinga explode. Então esse exemplo da caatinga pode se aplicar a nós, que nas férias, naqueles 30 dias, a gente quer fazer tudo que a gente não fez durante o ano porque a gente estava trabalhando. Chega no final das férias, a gente tá exausto e precisa de mais férias para se recuperar das férias anteriores. E
os animais também fazem essa adaptação. O tatu-bola, por exemplo, ele tem uma carapaça ao redor dele porque ele tá num lugar com muito espinho e aquilo protege o corpo dele. Muitos animais vão esperar este período de chuva para ter os seus filhotes, justamente para que eles nasçam no período onde tu tem maior oferta de alimento do ano. E detalhe, eles têm que saber muito bem quando que eles vão botar esses ovos, porque se eles colocarem esses ovos no período de seca, o sol vai matar aqueles filhotes, vai matar aqueles ovos, vai secar. Se eles colocarem aqueles ovos no período de chuva, os animais mortos de fome, eles vão comer aqueles ovos. Então eles têm que fazer uma tabelinha na cabeça deles para saber exatamente quando é que eles têm que colocar aqueles ovos. E lembrem, isso tudo é instintivo. A gente tem na presença desse bioma planaltos. O mais importante e mais famoso deles é o Planalto da Borborema. Então a gente tem aqui o Oceano Atlântico e depois aqui a gente tem o semiárido. A questão é, por que nós temos o semiárido após esses planaltos e não antes desses planaltos? Pelo seguinte, porque a massa de ar que ela está sobre o oceano, ela é uma massa de ar úmida, porque aquela água que evaporou do oceano foi para essa massa de ar. E aí ela vai tentar passar para o outro lado, só que olha aqui, ó, tem a barreira justamente desses planaltos. Então ela vai começar o quê? Ela vai começar a chover, olha ali, ó. Ela vai começar a chover para se esvaziar. E no momento que ela fica mais leve e ela consegue passar para o outro lado, ela passa seca. Quando ela passa, quando ela consegue finalmente ficar mais leve, porque ela já choveu, e passar para o outro lado, ela passa sem gota, sem umidade. Portanto, aqui não vai chover, porque já choveu antes do Planalto. Sendo assim, antes do Planalto da Borborema, nós temos a presença de verde. Bom, então como vocês viram, como a massa de ar chove antes, naquela região onde a água esteve presente, tu tem a presença de vegetação. Só que depois que a massa de ar passou para o outro lado, ela passa seca, porque ela já choveu antes. E se ela passa seca, vai ter bem menos chances dessa massa de ar trazer chuva, porque para ter chuva tem que ter umidade dentro da massa de ar. Ai, é tudo tão lógico. Bom, então nós encerramos aqui hoje. Eu espero que vocês tenham curtido muito esse vídeo. Se tu não é inscrito no canal e tu curtiu essa aula, então vem fazer parte dessa comunidade que está crescendo cada vez mais. E se o conteúdo te ajudou, foi útil, também deixa o teu comentário, deixa o teu joinha. Se tu não gostou, pode deixar o teu não gostei também, porque nós vivemos num país livre. Só não deixa ofensa. E já tem muita agressividade no mundo. Comentários espinhosos só se for sobre os espinhos da caatinga. Um beijo, tchau, tchau!